Fala pessoal, vamos lá para mais um Jornal do Forex, 29 de setembro, aqui com a análise de USD JPY para a semana, ou final de mês praticamente, e o que esperar aí para a virada para outubro. Bom, análise, começando pela análise do diário, a gente não evoluiu muito também, temos só um dia aí que deu uma leve estressada nos mercados, mas o mercado ele não chegou nossos pontos de diário não foram 100% visitados, tá? Então aqui a gente tem a análise realizada do diário, permanece os pontos aqui, pontos de interesse. Pode ser que isso aqui seja a continuidade do movimento da queda? Pode, por isso ele está voltando e mitigando esse movimento. Aqui, o que aconteceu na quinta-feira pode ser que seja a continuidade da queda. Porém, o que aconteceu na quinta, vamos olhar no 4 horas, que deixou espaço para a entrada para os próximos dias, tá? Vamos olhar aqui, a gente tem análise de fundo, o mercado pode fazer isso aqui, o preço pode fazer isso, se isso for uma confirmação da continuidade, tem um BOS na região, o mercado continuando. Essa região aqui foi um ponto testado de diário e refinado lá por 4 horas. Então, se a gente pega essa região aqui desse topinho engolfado, ó, o mercado foi lá e testou, certo? Eu vou refinar ele depois em 4 horas. A gente que o stop da região para uma entrada de diário teria ficado muito grande também, ó, pra cá, agora pra mirar chegou a fechar quase 3 para 1, tá? Mas refinando ela, que seria jogar ela mais para um 4 horas, que eu vou pagar aqui, que ele já está feito da semana passada, foi difícil pegar essa entrada, ela não teria dado muita vantagem. A gente pegar pelo 4 horas, o que aconteceu aqui? A gente tem o movimento zigue-zague, essa entrada que seria o movimento que tinha falado, ó, aqui, ó, quebrou o choque, quebrou, fez uma movimentação, aí o preço ele ia fazer esse zigue-zague para baixo, dentro dessa região aqui, para desencadear a alta. Só que isso aqui não aconteceu, tá? Ele não foi testar, mas eu até vou arrastar aqui para baixo que ele está testando agora. Então seria um alvo, um bom ponto de interesse para arriscar a compra agora, com o alvo até lá em cima, até esse topo aqui, ó. Por quê? Veja que aqui o SDJPY na quinta-feira, foi na quinta, né? Foi na sexta, buscar essa altura aqui. Então, deixa eu só voltar aqui, ó. Olha onde é que estava refinado no 4 horas o order block. Aquele order block que era grandão, no diário, ó, ali era assim, ó. A gente vai para um 4 horas, refina ele. Eu refinei ele para baixo, acima, para pegar bem o início do movimento do topo, certo? Vamos ver o que o preço fez. Ele foi caminhando, caminhando, e ele chegou a quase bater aqui em cima. Então era uma entrada muito difícil, ó. Eu vou colocar fora do bloco para pegar agora a queda. Não vou mentir, né? É difícil a entrada. Então ela deveria acontecer, ó, na sexta-feira. Assim seria válido. Ele vai dar uma bela de uma relação boa. Só que não aconteceu. Então eu vou tirar ela daqui, que é um cenário que não existe. Ele veio buscar o topo, mas já rejeitou o movimento. Aí agora que eu vejo que ele rejeita o movimento aqui, ó, rejeita o movimento com força. E o que é bacana, quando ele rejeita assim, ó, desbalanceamento, deixa um interesse. Então fazer uma compra nessa região é bem interessante para sair daqui em cima. Ele deixou vazio, ele deve ter deixado algum rastro aqui o preço, ó. Deixou algum rastro, ou aqui em cima. E ele deixando esse rastro, lá para uma hora pode ser que seja um possível alvo, ó. Aqui, ó, deixou esse rastro aqui. Vou até refinar aqui em cima. Então uma entrada agora na compra para carregar até o final da semana não, até o meio da semana, seria bem interessante agora, então, pro euro, o SDJPY aqui, a gente pode refinar o stop fora do pavio ali, tá? Esse seria um bom cenário pro USDJPY, ele buscar essa regiãozinha aqui, até esse topo, uma recuperação de compra. E voltando pro 4 horas, vamos ver se a gente tem alguma outra coisa que a gente não tá enxergando, que eu não tô enxergando aqui, ó. A gente para um pouco, fica olhando, faz a nossa análise, vê que o movimento, ele é baixista aqui, ó, confirmando essa movimentação queda, feito. O que eu quero enxergar, que será que isso aqui é para alto? Só se ele voltar a testar isso aqui e romper esse cara aqui. Então, esse cara, um movimento só vira comprador lá para buscar aqueles níveis lá de topo do diário, se ele ganha isso aqui. Então, acima disso é comprador, é topo, é alto. Ele precisa romper esse cara aqui para continuar na alta. Para pensar nas vendas, para dar a continuidade na venda, que é a venda que ele vai continuar fazendo isso, a gente tem, vou pegar aqui, ó, se num gráfico, não tem um gráfico menor, eu estou começando a ver uma reversão para alta, vamos ver até onde que vai esse movimento altista aqui, ó, que eu tenho o zigue-zague, ele rompe esse topo, ele rompe esse topo também, perfeito, e ele começa a mitigar. Se eu acredito que vai fazer a inversão para alta, eu tenho que ver o preço ele ganhando agora esse movimento e ficando sempre para cima, perfeito, esse é o movimento altista. Ainda estou com o viés da alta, da reversão.
Então isso aqui é um fundão. Mas para ele continuar agora, para ele perder esse movimento e eu começar a pensar que ele vai cair, fazer mais novos fundos, o que eu preciso ver? Eu preciso que um topo e um fundo sejam quebrados. Eu tenho esse topo, eu tenho fundo, eu tenho esse topo. Eu tenho que quebrar este fundo aqui. E dentro de uma estrutura menor, vamos ver se a gente tem um movimento altista, bandeira, um movimento de alta, acumulou e fez um movimento altista. Aqui foi a reversão no choque. Então, se ele perde esse, ao mesmo tempo, se ele perder este cara aqui, ele faz isso aqui, ó. Ou se eu considerar que isso aqui foi o movimento que fez a perda desse fundo. Então, são os cenários, turma. Presta atenção, tá? O SMC, a análise é subjetiva também. Depois que a gente entende o que a gente esboçou o cenário, aí tu prepara a tua compra, tua venda, teu stop curtinho e deu certo, deu certo. Se não deu certo, parte para a próxima. Então, aqui, eu quero ver qual é o cenário que vai acontecer para a continuidade da queda. Eu tenho um topo, um mercado, ele faz, renovam uma estrutura aqui. Quando eu falo renovar a estrutura, quero ver isso fazendo isso aqui, ó. Isso é a estruturinha. A estrutura da movimentação de alta é movimento de força de alta, correção, mitigação e rompe. Isso aqui é uma estrutura. Aí vai se repetindo toda vez, ó. Nova, aí ele rompe. Por isso que é um break of structure, certo? Um BOS. Continuidade, enfim. Rompimento, mas é um rompimento para dar continuidade daquilo que ele está querendo fazer, que é subir, no caso aqui que eu estou olhando. Eu quero ver qual que é o cenário para queda. Será que esse cara aqui, ele é um choque? Ele é um MMS? É o cara que vai fazer queda? Aqui eu não estou enxergando muito, porque esse aqui eu tenho um fundo, né, de liquidez aqui nessa região, fundinho alinhado, acumulado, ele rompe, dá um interesse para compra, mas ao mesmo tempo ele perde o fundo, ele rompe topo, rompe fundo, ó. Então eu vou lá para uma hora para ver se isso aqui era um choque ou não, numa hora, tá? Mas de qualquer forma aqui ele tem que fazer esse movimento para alta, ou para continuar, seria um movimento altista, ou para ele só vir pegar aqui o dinheiro que está aqui, e aí ele dá continuidade. Se ele fizer este movimento, o cenário é baixista. Então vamos desenhar os dois cenários, tá? Pra gente depois checar, vou checar depois ao longo da semana. Se eu acredito no cenário da queda, tem que ver ele fazer isso aqui. Busca o interesse numa região e ele vem testar fundo e rompe o fundo dessa forma aqui. Aí eu vou confirmar que isso aqui pode ser, né? Eu não sei se é. Não sei se isso aqui é um choque lá de uma hora, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. E aí se ele ganha esse fundo, eu tenho a confirmação que isso aqui também é um BOS, tá? Ou ele vai confirmar o choque aqui em cima, e aí eu tenho o cenário da altista, que é o movimento, ele voltar a pegar até o último topo, ele rompe o topo, que tá mais difícil de acontecer, tá? Eu acho que tá muito difícil de acontecer ele fazer esse cenário aqui, porque movimento muito forte de ignição para queda, ele vai ter que romper esse topo aqui, ó, vai ter que romper esse topo, vai ter que romper o order block que não foi testado, ele vai ter que fazer vai ter que fazer um baita de um movimento muito forte, tem que ter alguma coisa, um interesse muito forte para ele querer fazer isso aí. Ele vai ter que romper esse cara aqui que não vai ser agora que isso vai acontecer para alta, tá? Então o meu viés para altista é só um trade curto para pegar esse movimento, que é um trade 4/1, e o cenário baixista permanece em vigor aqui. Então vamos ver se lá numa hora era um choque ou não. Ó, tá vendo que ele tinha um fundo, deixou um fundo mais baixo, perfeito? Também não, né? Vamos forçar a barra aqui. O cara fez um fundo, será que isso aqui a gente pode considerar lá um choque lá de uma hora? Bom, se isso aqui for de uma hora, bem curtinho, porque ele ganhou muito deslocamento, é o que ele vai fazer agora. Ele volta até agora a região aqui de cima, porque ó, a altista está subindo. Opa, reverteu. Então, agora ele volta e faz. Então, meu viés para o USD JPY é para queda. E se ele vier testar aqui em cima, é automaticamente uma venda depois aqui em cima. Se ele realmente, lá numa hora, refinando numa hora, ele vier testar, aquilo é uma virada de mão, ó. Uma virada de mão para buscar um alvo aqui embaixo, nessa região aqui. Então temos os dois cenários montados para o USD JPY para a semana. No viés da compra e no viés da alta. Aí pensar, se fizer a compra agora, uma relação de 4/1 vai dar bem boa, né? Já tá bem interessante. 3/1, a partir de 3/1 já tá bem interessante. E depois uma virada de mão lá em cima, stop curto, já vai dar uma relação de retorno para venda de 7/1. Então aqui, uma compra armada e uma venda armada, trade da semana para o USD JPY. Perfeito, pessoal? Se vocês estiverem analisando, olhando alguma coisa que eu não estou enxergando, por favor, comente nos comentários e vê qual é o seu viés que você acha. Vai subir ou vai cair o USD JPY? Forte abraço, até a próxima.